Eu vou contar o caos, eu vou só fazer antes, eu vou fazer uma referência, por que que eu disse agora há pouco que eu acho que o design tem o poder, né, o potencial de substituir grande parte, né, se não todas, mas pelo menos grande parte das ferramentas tradicionais de administração e marketing, eu acho que é por conta disso. Eu sou o Roy Schulenburg e esse daqui é o podcast sobre design. No episódio de hoje eu conversei com o Gabriel Saúde e aí a conversa foi sobre como aplicar, como ele tem aplicado o design no mundo dos negócios e na inovação. Não vou enrolar e vamos curtir esse episódio de hoje aí. Valeu! Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Gabriel Saúde. O Gabriel Saúde é um ser humano incrível, um excelente profissional e hoje ele vai conversar com a gente aí sobre design, já que o nosso podcast é sobre design. Então ele vai falar um pouquinho da experiência dele, utilizando o design, utilizando outras áreas também, utilizando tudo isso daí para resolver problemas das pessoas. Fala Gabriel, tudo bem? Legal, Roy. Obrigado pelo convite. Um prazer falar aqui hoje. Legal, Gabriel. Vamos começar. Se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua formação, a história da vida mesmo, para a gente se aproximar aí do ser humano, Gabriel. Vamos lá. Eu sou paulistano que está em Joinville há 7 anos. Não sou designer de formação, mas eu sempre me considerei aí, já falou disso antes, designer da vida, né? Foi aprendendo ao longo do caminho. Minha formação é em relações internacionais, eu sou pós-graduado em administração e sempre fiz carreira aí na área de inovação e negócios em grandes empresas. Aí vim para Joinville por conta de um desafio profissional e foi aqui que eu me tornei designer, né? E pude me aprofundar mais e aprender mais. Sou pai do Theo, que pode entrar aqui a qualquer momento na nossa gravação. E é isso aí, cara. Legal, Gabriel. Vamos lá. Então, se entrar o Theo aí, vamos aproveitar. Ele já faz parte do podcast, já entrevistamos ele também aí. A gente Isso, já entrevista traz ele junto. pro design também aí, daqui um pouco um futuro designer aí, né? Resolvendo problemas do mundo. Vamos que vamos. Gabriel, como é que foi essa. Eu não sei se é uma transição, porque você continua nos negócios, na inovação, né? Mas como é que foi esse seu contato com o design, com os métodos de design, com as ferramentas de design? Como é que foi isso? Assim, rola muito. Eu acho que tem algumas pessoas ainda que entendem design como desenho e se ele vai fazer coisas bonitas, mas é também coisas bonitas, né? Mas não só coisas bonitas. E como é que foi até seu primeiro contato para entender, para ver isso, né? E como é que tem sido agora, aí, nesses desafios aí, desde que você veio aqui para a cidade? Até se você puder contar se lá em São Paulo você já trabalhava com isso, já tinha tido contato com isso, para a gente começar. Vamos lá. Eu vou tentar quebrar essa pergunta em várias partes, começando tentar botar um pouco de cronologia aí. Lá, a minha experiência anterior em São Paulo era de multinacionais, áreas de negócio, e era muito tradicional do ponto de vista da administração tradicional, né? E eu vou lá na frente tentar fazer esse paralelo entre o design e a administração como ferramentas de negócio. Então era muito plano de marketing, business case, e projeções e planejamento, era sempre área comercial e um pouco de estratégia. E aí eu digo que eu tive uma sorte imensa, porque quando ainda trabalhando, né, dessa maneira bem tradicional numa indústria aqui em Joinville, então também não é o ambiente mais propício, né, que estava abraçando o design, que estava liderando o design, isso era 2015. Eu digo que eu tirei a sorte grande, porque eu acabei caindo na situação de liderar um projeto que contava do outro lado com a ajuda da IDEO. E aí eu tive a chance de ficar 6 meses imerso, né, com a IDEO. Foi meu MBA da vida, assim, foi, né, o segundo MBA não foi um MBA formal, né, eu já tinha feito um, mas foi o grande MBA em design, a experiência de poder trabalhar 6 meses imerso com a IDEO, era o time deles de Boston, e a gente estava resolvendo um desafio, né? E eu gosto muito do que você falou na abertura do design como uma ferramenta de resolver problemas reais das pessoas reais, não só fazer coisa bonita também,
mas eu gosto muito desse approach de resolver desafios. Então, a gente estava resolvendo um desafio na Índia, que tinha a ver com purificação de água, com purificação do ar e com gestão de energia. E a gente começou por aí, e aí tem essa coisa do design de te dar uma série de ferramentas, entre elas a gestão da ambiguidade, a lidar com o caos, né? Então a gente começou por esse lado, achando que isso era um bom caminho do ponto de vista de negócio, e a gente terminou com uma plataforma digital para resolver pequenos problemas das casas pequenas e grandes, né? Porque esses eram os pontos que as pessoas precisavam de ajuda. Então a gente começou falando de energia, água e ar, e no final a gente terminou do outro lado falando de consertar chuveiro, arrumar uma fechadura, como que eu melhoro algum aspecto da minha casa ou do meu bairro, e uma ferramenta para as pessoas colaborarem. Então, e assim começou. E aí esse foi o primeiro, e depois desse veio uma outra experiência na África também, para resolver um problema de conservação de alimentos e refrigeração. Então, eu gosto muito de pensar que o design, ele te dá, como ele é uma ferramenta de olhar as pessoas, e o mundo dos negócios, ele é um mundo de pessoas, né? Planilhas e apresentações e modelos de negócio não são nada sem pessoas. Então, eu vejo muito o design como essa ferramenta privilegiada, eu diria assim, de entender as pessoas, e a partir dessa ótica, né, de ensinar o designer tem essa coisa nata de se colocar no lugar da pessoa, de se preocupar em entender as pessoas sob diversos ângulos, de conectar outras coisas que afetam a pessoa, né, botar sempre a pessoa no centro. Então, eu vejo o design até como um substituto no longo prazo de quase todas as ferramentas tradicionais da administração e do marketing. Eu acho que o designer vai estar o designer nesse sentido bem amplo vai estar um passo à frente no mundo dos negócios. Eu aposto minhas fichas nesse sentido. Vamos aumentar o salário da galera aí, então, aí, ó. Para a empresa que está escutando aí, já é uma dica, a primeira dica de hoje do Gabriel. Gabriel, você falou várias coisas, eu fiquei super, super curioso, assim, ó. Na verdade, invejei, tá? Invejei bastante ali várias coisas que você falou. A primeira delas é trabalhar com a IDEO, né? Como é que foi isso? Porque é uma consultoria gigantesca, não sei se é maior, mas com certeza entre as maiores do mundo, eu tenho certeza que ela tá. E tá sempre à frente, né, de muita coisa que está acontecendo. Como é que foi fazer isso? Como é que foi conversar com pessoas de lá e estar por lá? Como é que é isso? Foram 6 meses de projeto, quase que imersão total. Então, ou eu estava lá com eles no escritório deles, e, né, a gente brinca que tinha a nossa mesinha lá, ou eles estavam aqui no Brasil, ajudando a entender a indústria, o desafio e vender a ideia, porque a gente estava tentando fazer um triângulo entrar no buraco de uma bolinha, né? Então, era de um lado uma indústria super tradicional, que teve um momento de falar, cara, vamos olhar a inovação e vamos olhar como um jeito diferente de fazer coisas novas. É uma indústria que sempre foi muito inovadora do ponto de vista da engenharia de produto, e aí estava se desafiando a fazer coisa nova. E do outro lado, os caras que inventaram, né, o design thinking, né, eles são os donos do termo do design thinking, né? O Tim Brown inventou esse negócio, como uma linha, dali partiu a linha toda de raciocínio. Então, foi muito interessante como da porta para dentro a gente olha a IDEO e fala, meu Deus, né, os caras, como é que se trabalha, né, do que se alimentam, como vivem. E foi muito legal passar esse tempo lá com eles, porque a gente vê que os desafios, quando a gente tenta usar design no nosso dia a dia, na empresa, eu imagino que o teu dia a dia na universidade e em outras áreas, a gente tem muita dificuldade, né? Como é que eu aplico agora como é que eu faço uma boa sessão de brainstorming, como é que eu transformo essas ideias em hipótese, como é que eu saio das hipóteses para testes, e como é que eu pego esses aprendizados e aplico no produto, como é que eu aplico isso no business case. E a gente vê que do lado deles,
as dificuldades são as mesmas. O dia a dia é nada glamouroso do lado de lá, né? Dos caras que são os grandes experts. É que primeiro, eles não entram em pânico quando eles se veem num beco sem saída. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente tende a achar, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Como é que eu saio daqui? E a outra coisa, eles têm a prática é tão profunda e está tão entranhado no jeito que eles trabalham, que isso era uma frase que a gente ouvia muito lá, né? Eu cansei de ouvir isso do time da Ideal, que era assim, confia no processo. Confia no processo, cara. Assim, tem hora que você vai achar que tudo tá perdido, e eles tinham até um gráfico que era a linha de pânico do cliente, que no caso era eu. Então, a linha de ela vem, tá tudo bem, a primeira semana do projeto tá tudo ótimo, a primeira imersão, tudo bacana, aí a primeira sessão de síntese. Como é que você pega aquele monte de aprendizado? A gente voltou da Índia com uma parede inteira de insights, como é que a gente sai dali, né? E aí eles falam, cara, ali é o momento do pânico, ali as pessoas choram, né? Então, mas o cara fala, cara, confia no processo. Então, você falou do primeiro recado agora há pouco, eu acho que esse seria o segundo recado, assim. O processo, ele é mesmo estruturado, e dentro dessa estrutura ele existe espaço para esses pânicos e esses momentos de ambiguidade e de dúvida e de caos, só que ele também te mostra o farol do outro lado de como sair desse túnel. Então, confia no processo. Acho que o grande aprendizado de trabalhar com eles era no dia a dia, na prática, assim, era acreditar no processo e seguir à risca a linha que foi traçada, mesmo no momento de dúvida, e é o que você falou agora há pouco também, abraçar o caos, né? Faz parte do processo, o caos faz parte do processo, né? Ele não tem que ser arrancado do processo. Acho que esse parece clichê, mas em vários momentos, desde que eu citei, da Índia, da África, a gente se viu nessa situação e funciona. Agora foi a segunda invejinha aí, que foi trabalhar com um país, um continente distante, né? A gente fica ao redor, a gente conhece os países que estão ao nosso redor, a gente conhece muito da Europa, conhece muito dos Estados Unidos, por culpa de ter muita mídia com relação a isso, né? Mas como é que é ir para a Índia, para a África, para resolver isso, né? Para resolver problemas de design. Ainda tem muita ideia do design glamouroso, né? O design, aquela cadeira que custa 20 mil reais, 20 mil dólares, né? Como é que é esse... Eu não vou dizer glamouroso, mas... Que não glamouroso, mas uma coisa... Também não é útil, porque a cadeira é útil também, né? Mas é um foco diferente, né? Um enfoque diferente. Como é que é trabalhar com uma população gigante, que a população da Índia é gigante, né? E entender essas pessoas... Eu fico com muita inveja mesmo, porque... Deve ser demais tu ir para a Índia, estudar as pessoas lá, estudar o comportamento e N coisas que elas fazem. Como é que foi isso, Gabriel? A Índia tem um desafio extra, Roy, porque quando a gente olha país grande de população e muito populoso, o Brasil também os Estados Unidos também são. O desafio extra que vem da Índia essa coisa heterogênea entre as regiões, né? A Índia de norte a sul não fala o mesmo idioma. A gente teve muito caso de fazer entrevista e estava num carro cheio de pessoas de lá, né? E aí a gente saía do sul e a gente ia fazer entrevista no norte, e a gente tinha que contratar um outro indiano para fazer tradução do idioma do camarada que falava o idioma do sul para falar uma entrevista com uma pessoa que morava no norte. Então, é coisa que é impensável aqui no Brasil, né? A gente tem dialeto, mas se a gente sair daqui de Santa Catarina e for a Manaus, a gente consegue perfeitamente, né, conduzir o processo, fazer entrevistas, trocar ideia e fazer o trabalho. E lá, então esse é o primeiro ponto. A outra era o indiano tem uma cabeça muito prática, principalmente de ganho de curto prazo. Assim, então, e aí quando a gente se via, por exemplo, no começo de um processo de levantamento de hipóteses ou de validação de ideias iniciais, né, em que você está testando várias ideias, muitas delas protótipos sacrificiais, né, coisa que nem você acredita, mas você cria um protótipo ali para gerar uma conversa, para gerar um feedback.
E as pessoas se apegavam naquilo, elas muitas vezes queriam comprar, né? A gente chegou a fazer protótipo de papel, né? Esquetes mesmo. Em alguns casos a gente fez protótipos, algumas pecinhas, por exemplo, impressas na 3D. E as pessoas queriam comprar um plug de tomada impresso na 3D, sabe? E para fechar, assim, outro coisa que também e eu acho que talvez esse seja o pano de fundo, né? Como para mim foi um exercício muito grande de se despir mesmo de tudo que você sabe, né? Das coisas que a gente conhece e se abrir, né? E aprender a se abrir para um aprendizado completamente novo. Coisas que para a gente são relativamente óbvias, né? Do conceito de comprar ou alugar, né? O conceito de não ter alguma coisa, mas usar alguma coisa alugado, né? Ou qualquer tipo de contrato que te permita, ou é, pega um Uber e usa um carro que não é teu, né? Vai para o Airbnb e dorme numa casa que não é a tua, ou não precisa ser o dono da casa, você pode alugar um apartamento e morar lá por vários anos. Esse tipo de coisa a gente enfrentou muita resistência, e foi uma surpresa na época, porque a gente, por exemplo, uma das nossas propostas de valor, um modelo de negócio que a gente queria validar, era se vale a pena vender aquela solução que a gente imaginava ou alugar a solução que a gente imaginava. E as pessoas tinham muita dificuldade, porque é uma cultura de ter muita coisa, né? Onde o ter é muito valorizado, onde o ter tem um impacto todo na estrutura da tua família, depende muito do que você tem, né? É, a dificuldade muito grande em um conceito de aluguel ou de não ter a coisa e usar as coisas. Então, acho que esse era estou dando exemplos aqui, mas esse era um aprendizado de como que a gente tem que aprender a aprender, né? Acho que esse é o resumo da história. E o processo da África depois também foi uma outra história para contar. Vamos por partes aí, Gabriel. A gente vai ter um episódio aí de umas 5 horas aí, se deixar É, falando, né? vambora. O microfone está aberto, eu tô falando. Co- co- Como é que ferramentas, assim, vocês utilizaram para chegar nessas pessoas? Até ferramentas de design, de repente, precisar contratar outras pessoas, né, para, como você comentou, de ter que ter um tradutor também, um intérprete ali entre as duas regiões que tinha, que uma falava um idioma, outra fala outro idioma, mas vocês pensaram, usamos uma etnografia, utilizamos, sei lá, chegando lá, você falou da impressão, mas, para prototipar, como é que foi essa parte aí com parte de ferramenta de design, não ferramenta de fotografia, impressora 3D, né? Mas de ferramenta do processo mesmo. Para aí vou pegar o que você falou de confiar no processo mesmo estando lá, sem entender o que está sendo falado ali, de precisar de um tradutor. Vamos lá. A parte mais prática, assim, em todos esses lugares a gente sempre contratou uma equipe local, porque muito do trabalho eram as etapas iniciais de pesquisa de design, né? Se tiver que botar dentro de uma disciplina, seria pesquisa de design. Então, eram muitas entrevistas, então sempre tinha alguém para ajudar a gente a fazer a seleção e o screening, né, e aí a base era bem tradicional, era etnográfica ou sociodemográfica, né? É o ponto de partida mais básico, ainda mais quando você vai para um lugar que você não conhece. Então você fala, bom, eu quero ter uma amostra aqui entre jovens e adultos e idosos, eu quero ter homens e mulheres, eu quero ter dessa região, com essa renda, e aí a partir daí. Aí acho que isso sempre vale para a primeira chegada. E aí depois você vai entendendo que no que não é mais importante não é a idade, é mais talvez que tipo de atividade que essa pessoa exerce ou como que ela poupa o dinheiro dela ou que aspirações que ela tem para a vida. E aí começa uma parte de screening mais aspiracional que vai te colocando no eixo de entender como é que grupos diferentes, né, que do ponto de vista etnográfico, demográfico não fariam tanto sentido, mas que do ponto de vista de design, de comportamentos e atitudes, são super relevantes. E, e também por conta da questão da língua, né? Tem hora que simplesmente o inglês não resolve. Você tem que ter a língua local, né? O hindi ou o swahili, né? E abre portas, né? Então, também em muitos desses locais a gente era
completamente estranhos para o dia a dia de muitas pessoas. Então, ter uma equipe local ajuda a criar essa conexão inicial e depois uma boa conversa resolve. Aí, usando o gancho da boa conversa, a outra coisa da ferramenta era como estruturar, isso foi algo que a gente foi refinando ao longo do tempo, de como estruturar os questionários e como estruturar a geração, né, a geração, esse levantamento, um bom questionário. Eu sempre digo que ele não pode levar para nenhum beco sem saída, né? Ele tem que sempre gerar e, de um lado, validar as tuas hipóteses iniciais, que geralmente não valem de nada, e te ajudar, então, a criar alguma coisa que seja útil, então ele tem que gerar novos insights. Porque é um processo de aprendizado. A gente sempre como a gente parte de um objetivo de negócio pré-estabelecido, a gente imagina que a gente tem alguns caminhos a percorrer e que as pessoas vão dar as respostas, e isso é 100% errado. Mas é o ponto de partida normal, então continuem usando minha recomendação, porque agora tem que fazer outra parte também. Tem que ter uma parte de conexão com as pessoas, tem que ter um espaço para respirar nas conversas, né? De deixar o assunto surgir e acho que a boa entrevista é aquela que o entrevistado acaba conduzindo, mais ou menos um pouco disso que você está fazendo comigo agora, né? O entrevistado acaba conduzindo e a gente está lá muito mais para aprender e não para conduzir. Então, e aí, mas aí complementando, cara, já fizemos todo tipo de protótipo que você imagina, já levamos vídeo no celular, já levamos cartões impressos com imagens ou situações, já tentamos fazer coisas mais coisa com jogos, assim, do tipo, alguma coisa de tabuleiro que a gente colocava na mesa e as pessoas iam montando situações e aquilo a gente podia aprender. Já fizemos peças impressas na 3D. Cara, a gente já prototipou uma geladeira montável e a gente viajou, que cabia dentro de uma capa de prancha de surf. E a gente levou para Tanzânia, cara, para o interior da África. E a capa ficou, cara, nunca chegamos no aeroporto com a capa de surf. Imagina, no aeroporto do Kilimanjaro, no pé do Kilimanjaro ali, cara. Depois olha no mapa, vê onde é que fica. O cara nunca viu uma prancha de surf na vida. Pô, resultado, foi um fracasso, né? O oficial da Receita ficou com o nosso protótipo, porque ele não entendia que aquilo era um protótipo, ele queria taxar, e eu falei, não vai taxar, vou deixar aqui no aeroporto e depois eu pego. Então, aprendizados aí da vida real. Mas a gente já prototipou de tudo. Eu sempre acreditei muito no protótipo pelo poder da tangibilização, né? De visualizar, tocar e ficar muito claro para a pessoa o que é aquilo que você está se referindo. Então, e às vezes também é muito claro o entendimento de que o protótipo a pessoa entende outra coisa, né? Você mostra para ela um protótipo de um plug de tomada, ela acha que é um mouse de computador. Então tá bom, então ela acha que é um mouse de computador e aí a conversa tem que evoluir a partir disso, né? Por que ela acha, quais são as referências, por que ela não conhece. Então, mas eu acredito muito no bom questionário, numa boa entrevista, e acredito muito no protótipo também. E para fechar, o que vem depois disso, que para mim é o tempero escondido do design, né? É o que acontece na cozinha que ninguém vê, que é o processo de voltar para casa com 400 post-its com anotações e conseguir transformar aquilo em uma lógica, né, em aprendizados reais, resumir aquilo em poucos insights poderosos e que você consiga... É o grande processo de convergir, né? E depois, a partir desses poucos insights poderosos, você divergir de novo em criar hipóteses de negócio, hipóteses de produto, hipóteses de experiências. Então, assim, de tudo que eu fiz, o que eu sempre usei, né, em 100% das vezes, era tentar fazer bons questionários e hoje, olhando para trás, em retrospectiva, acho que a gente falhou miseravelmente no começo, mas acho também que a gente evoluiu bastante ao longo do processo em fazer bons questionários,
prototipar sem ter vergonha alguma, prototipe tudo, cara, num papel de pão, a uma geladeira portátil e desmontável que um oficial de alfândega nunca vai entender o que é, e depois gastar bastante tempo nesse processo de síntese e fazer com dedicação, porque é doloroso, ele é um processo bastante desgastante, e além de fazer com dedicação, é um processo que exige muito desapego de opiniões, né? Se ater aquilo que a pessoa te falou durante a entrevista, ou aquela aspas e aquela citação que você trouxe para casa, e não trazer a tua lente, né? Isso é bom, isso é ruim, isso aqui é importante ou não é importante. Isso pronto, acabou, tá lá. A pessoa disse, então tá válido. Espero ter respondido, né? Acho que eu respondi. Respondeu e gerou outras perguntas aí, né? Uma que você comentou, e aí reforçou agora no final, que é essa coisa de você ter algumas ideias, algumas hipóteses, né? E na hora que você vai fazer a entrevista, que você vai fazer essa conversa, ver mesmo o que é a hipótese real, né? E algumas vezes, eu vou falar da minha experiência, é um pouco de preconceito mesmo. A gente vai lá, chega, eu sei que é assim, eu sei que é desse jeito. E chega lá, não é desse jeito, é um jeito totalmente diferente. Como é que é? Como é que foi esse processo, assim, até se puder contar algum caos aí que aconteceu nessa tua carreira, de chegar assim, certo que aquilo a cor do cavalo branco de Napoleão é branco mesmo, e vai chegar lá, não, cara, ele era preto, cara. Como é que é isso? Eu vou contar o caos, eu vou só fazer eu vou fazer uma referência, porque que eu disse agora há pouco que eu acho que o design tem o poder, né, o potencial de substituir grande parte, né, se não todas, mas pelo menos grande parte das ferramentas tradicionais de administração e marketing. Eu acho que é por conta disso, porque o caminho normal era você acha que você tem uma grande ideia e aí você desenha um plano de marketing, um business case para provar que aquela sua boa ideia faz o mínimo de sentido lógico, e aí depois você vai executar qualquer coisa, tirar a ideia do papel, e aí tá aí todos os índices, né, de percentuais que as ideias morrem e as empresas falham. Não, eu vou ficar repetindo aqui. Então, e aí eu acho que o design tem muito disso. Ele não parte de ponto nenhum, ele fala, eu vou aprender, ele tem boas ferramentas para aprender e boas ferramentas para gerar, depois consolidar um consolidado de entendimentos de por que aquela ideia é boa e como que ela pode ser tirada do papel. E aí eu acho que então ela é muito mais eficiente. Nessa indústria que eu trabalhava, eu vou falar um pouco era uma indústria de refrigeração. Então a gente partiu do ponto de vista, só que eu já tinha isso que aconteceu depois que eu já tinha trabalhado com a IDEO e que eu já tinha feito essa etapa indiana, né? Então eu já tinha tido essa experiência, já estava só um pouco mais educado no tema. Então a empresa tinha um desafio de expandir para novos mercados de refrigeração, e aí quando você bota o mapa de refrigeração no mundo, você fala, o Brasil todo mundo tem geladeira, os Estados Unidos não tem geladeira, a Europa, o mundo desenvolvido todo já está bem coberto, né? A penetração de geladeiras por domicílio é 98, 99%, um negócio altíssimo. E aí, onde tem oportunidade? Então, nos lugares menos desenvolvidos, obviamente a África, o percentual de refrigeração na África era na casa dos 20, 30%, por conta da eletrificação, não tem energia, como é que você vai ter geladeira, né? E então a gente começou a pesquisar isso e falou, bom, então oportunidade aqui, é uma empresa que tinha produtos muito bons e de alta eficiência, falou, bom, a gente pode estar um passo à frente aqui, vamos lá explorar, vamos tentar vender equipamento de refrigeração na África. E aí me procuraram, né? Então o cara de vendas tinha o desafio de expandir, me procurou, falou, Gabriel, tem um desafio aqui, eu não sei muito como fazer. Eu já tinha passado por essa experiência com a Ideal e falei, olha, tá bom. Ele falou, tem uma reunião lá no Quênia, em Nairobi, tal dia. Eu consegui uma reunião com uma empresa de lá, que pode ser um prospect, vamos lá falar com o cara. Eu falei, bom, eu acho que você tá botando a carroça na frente dos burros, mas vamos lá, só vamos fazer diferente? Vamos 10 dias antes da tua reunião e vamos passar 10 dias visitando o campo, indo na casa das pessoas e tentando entender o que é refrigeração para essas pessoas. E assim fomos. E assim fizemos, né? Fomos 10 dias antes, montamos uma equipe pequena aqui e fomos 10 dias antes.
esse cara era um vendedor de componente, né, que eram compressores para refrigeração, e ele estava com a ideia de que a gente ia, depois de 10 dias, fazer a reunião conforme planejado e ele ia fazer uma oferta de um compressor. Eu sei que ideia, a gente, depois de 5 dias de entrevistas, né, que a gente fez, e bem exaustivo, assim, a gente falou, cara, não tem como vender compressor aqui, a gente tem que trazer uma solução completa. E a gente voltou para cá. A gente chegou na reunião, a gente nem mostrou o compressor que a gente ia mostrar. A gente falou, olha, a gente vai oferecer para vocês uma solução completa de refrigeração solar, porque o mercado de solar estava explodindo, né? Estava crescendo muito em toda a África rural, principalmente por conta dessa falta de eletrificação. Então eles foram pro solar. Então, acho que esse é um caso de como a gente partiu da indústria tradicional, né, daquela visão tradicional, vamos lá vender o nosso produto. E aí, quando chegou lá, falou, meu amigo, o problema é outro, né? Não é que não tem produto, é que não tem energia, e não tem energia, então a gente tem que inventar outra coisa. E aí a gente acabou... esse foi um caso interessante, Roy, se eu puder complementar, passar um pouquinho do caso. Então... E acabou se transformando depois numa baita história de sucesso que a gente conseguiu vender a ideia para a empresa, né, montar uma startup dentro da empresa para desenvolver geladeiras solares de alta eficiência e baixo custo. E aí, o que é interessante, até, né, fazer a menção aqui, que recentemente saiu a notícia 2 semanas atrás que ganhou o prêmio de super bacana da Fast Company como inovações de impacto global, então foi super bacana. Mas esse foi foi uma oportunidade que a gente teve de botar tudo que a gente tinha aprendido lá com a IDEO, com a experiência anterior da Índia, para funcionar de verdade, né? Então, toda essa história de acreditar no processo, a gente fez. Tinha um outro clichê da IDEO que era comece com as pessoas, né? Você tem lá desirability, feasibility e viability. E por onde eu começo, né? Pelo negócio, pelos aspectos econômicos ou financeiros, ou do modelo de negócio, pelo produto, pela pessoa. Começa sempre pela pessoa. Então, a gente depois, a partir de aí foi várias vezes, foi um projeto muito legal, porque pessoalmente me deu a oportunidade de ir várias vezes para diversos lugares da África, e foi uma experiência de vida muito bacana, mas me botou em contato com muita gente e muitas experiências diferentes, e como a gente conseguiu sintetizar esses aprendizados do como é a vida da família na África rural não eletrificado, que a gente sentado aqui em Joinville no escritório não tem a mínima ideia, né, de como que é, ou sentado no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido, no caso do Brasil, né, razoavelmente desenvolvido. Mas, então, o trabalho de campo e a exploração e a experiência e como isso foi fundamental, e a gente sempre teve o cuidado, né, e o carinho de deixar sempre a pessoa, né, a gente criou, né, aí vem toda a etapa de mapeamento, jornada do usuário, criação das personas, e a gente sempre teve um carinho com essas personas que a gente criou, e de deixá-las no meio, no centro da estratégia, e tudo que a gente desenhou foi realmente em torno delas. Então, teve o desenvolvimento de uma tecnologia na área de refrigeração, né, bem técnica, porque a geladeira tinha que ter uma eficiência muito alta para atender esse mercado do solar. Então, porque a fonte de energia era escassa, né, não é que está ligado na tomada e tem energia abundante, então você tinha uma bateria com painel pequeno, e aí, do ponto de vista do custo do produto, tinha que ser barato, porque a gente está falando de uma população que tinha renda bastante limitada e pouquíssimo acesso a crédito, enfim. Então, ela tinha que ser barata. E as pessoas tinham o hábito de comprar em microparcelas diárias por uma modalidade de moeda móvel que é muito comum. A África está 20 anos na frente do Brasil em pagar em mobile payments e esses micropagamentos, todos feitos pelo telefone celular. Ninguém tem acesso o índice de bancarização lá é super baixo e ninguém tem cartão de crédito, então eles pagam tudo pelo celular. É um avanço muito grande que a gente nem imaginava que a gente ia encontrar, né, essa coisa, e a gente adaptou a tecnologia para esses micropagamentos. Então,
a geladeira funcionava no sistema quase que pré-pago, né, de pequenos pagamentos diários. Então, tudo isso, o modelo de negócio, o produto, o custo, o business case, foi tudo adaptado para funcionar com base naquela população, no hábito que já existia. Isso era um outro clichê, né? Que é da Ideal, que a gente incorporou também, que era construa em cima de hábitos que já existem, né? Eu tenho pavor de assim, não, a gente tem um produto aqui que a gente precisa ensinar o consumidor como usar. Meu amigo, você não vai dar certo, porque você tem que fazer ele usar dentro da vida que ele já tem. Não vai mudar a vida, ninguém muda nada por conta de um produto. Poucos casos, são exceções, né, que realmente conseguiram fazer, mas é porque os hábitos antigos já eram incômodos muito grandes. E aí vem a questão de resolver a dor. Então, esse caso da África foi uma jornada muito legal, de como a gente, do primeiro caos aí, de que a gente falou, não é um componente, a gente tem que vender uma solução completa, até agora poder ter percorrido essa jornada e ter entregue uma solução premiada que realmente funciona. Ali a gente usou a jornada do design completo e é isso que me leva a concluir que o design tem todas as ferramentas para ser bem sucedido como ferramenta de negócio e entendimento das pessoas. Que legal, Gabriel, que legal. E como é que foi isso dentro de uma indústria, né? Como é que é trabalhar isso dentro de uma indústria? Porque tem muita coisa, né, dentro de indústrias, em grandes empresas, que é o comportamento organizacional, né? Que tem aquele comportamento, a gente tenta inovar, tenta mudar quando é incômodo alguma coisa, né? Mas como é que é isso dentro, como é que foi receber isso dentro da indústria, né? Essa grande indústria receber isso. Putz, eles queriam, de repente, lá, o briefing inicial era um refrigerador e surgiu uma refrigerador de aluguel, uma coisa bem diferente. Como é que Uhum. foi isso dentro, com o gerente de área, com essas pessoas? Como é que foi toda essa transação aí? Esse é um excelente ponto. A pergunta é muito boa, porque não é. Acho que aqui a gente sai um pouquinho, né, dos limites do design e amplia até para todo o tema de inovação. E sai um pouco até de indústria e vai para podemos chamar de grande corporação, né? A grande corporação ela é uma entidade que é feita de processos, né, mitigação de risco para maximização do lucro. E a inovação, muitas vezes, ela é um risco, do ponto de vista que vai gerar algo fora do planejado, como você falou, né? Ele estava esperando uma coisa, veio outra. E aí, né, do ponto de vista do planejamento anual, do ponto de vista da qualidade, que é muito, muito forte na indústria, mas do ponto de vista do planejamento, do orçamento do ano que vem, né, esse tipo de coisa que toda grande corporação está acostumada a fazer e faz muito bem, o processo de inovação ele é uma balançada no barco, né? E como qualquer balançada no barco, ela tem que ser muito bem explicada porque ela não é vista com bons olhos. Então, sempre foi um desafio. E aí eu não acho que seja dessa indústria específica, né, onde esse projeto aconteceu, mas eu acho que é da grande corporação. Muitas vezes, e aí a grande corporação tem que ter muita cautela. É difícil, né? Essa conta não tem equação fácil, não tem resultado fácil essa conta, porque tem muita empresa que está criando startups internas, né? Fala, então eu mantenho o meu core business aqui e vou investir em startups internas. Em alguns casos dá certo, em outros não dá certo. A maioria dos que não dá certo é porque o investidor, por mais que ele fale, vou investir em startup interna, mas investe com a métrica, com a cabeça, com o compromisso de resultado da grande corporação. E aí você bota uma pressão de previsibilidade, de processos estruturados em cima de uma startup interna, que não vai te entregar isso, porque ela ainda está descobrindo qual é o mercado, descobrindo qual é o seu modelo de negócio, né? Descobrindo qual é o seu produto, descobrindo como entregar valor. Então, acaba criando um conflito nesse sentido. Tem outras empresas que estão indo falando, não, eu vou criar fora. Eu vou criar a startup, que é minha, mas é fora, que é para manter um braço de distância. Então, eu diminuo essa influência corporativa
Em alguns casos dá certo, em alguns casos não dá certo. Passa muito por, eu acho que aí nesse caso, passa muito por uma educação da corporação saber ter um negócio fora dos seus muros, né? E saber ter a cabeça de investidor, né? E também é uma educação que leva tempo. E acho que o outro modelo é aquela coisa do eu não vou fazer nada, eu vou comprar alguém, eu vou investir em startups. E aí a gente está vendo um monte de grandes empresas investindo em startups, que também aí é um outro desafio, né? Investe, incorpora, investe e deixa fora. Mas, então, tudo isso para falar que eu acho que não tem resposta pronta. O meu caso, a gente foi para o lado da startup interna. E, e eu acho que a gente sempre teve muito desafio. O principal desafio era como comunicar. Né? A brincadeira que a gente fazia era que a gente falava uma outra língua. Porque a gente estava falando de processo de design, processo de inovação, vamos prototipar, vamos errar, vamos pivotar, não tem problema errar, a gente não tem que acertar de primeira. E a empresa falava, como assim vocês vão errar? Como assim você tá, né? Peraí, me conta direito esse negócio de errar, porque eu não previ lá no meu planejamento do orçamento, do processo, do budget, do acionista, que você vai errar. Eu planejei uma curva reta de lucro, assim, ó, como, né, como um produto estabelecido. E não é assim. Então, esse é um dos exemplos, mas do ponto de vista de qualidade, por exemplo, a gente estava criando um produto que é hardware, né? Então, como tinha hardware envolvido, tem indústria, tem peça, tem oficina, tem qualidade. E a gente estava criando um produto do zero que a gente não sabia. Então, a gente fazia produto que quebrava. Lógico que a gente não ia levar para o mercado o produto que quebrava, mas né, tem uma área de qualidade que vê produto que quebra é um risco. Então, é um alerta, né? E vai lá no reportar para o board, esse tipo de coisa. Então, mas, por outro lado, foi uma indústria que topou a brincadeira, topou o desafio e investiu. E tá aí, né? O produto existe até hoje, está ganhando prêmio, fez um excelente trabalho. Então, eu acho que também soube aproveitar o ganho. É uma indústria que tinha um corpo técnico fantástico. E na medida do possível, mesmo achando que tinha um bando de doido que falava uma língua diferente, sempre se colocou disposta a compartilhar os recursos, compartilhar aprendizado, dar visibilidade, mesmo quando a gente não se entendia. Então, dentro desse conflito, sempre se colocou muito disposta. Eu acho que isso é o básico. No finalzinho aí eu vou pegar um gancho aí desse seu final, né? Que só para a gente tentar entender que habilidades e competências você acha que é importante para esse profissional, né? Seja que está trabalhando com inovação, que é da área de repente de design, ou que está trabalhando em negócios. Como é que habilidades e competências você falou bastante da conversa, da abertura, né, de ter dados, né? Mas aí se a gente fosse colocar assim, pô, tem que desenvolver A, B e C, sabe? Quais que você acha que essas pessoas, sua dica para a galera se desenvolver? Vamos lá, eu acho que tem que ter um espírito empreendedor, né? E, de novo, eu estou falando sempre da experiência do design como negócio. Design como ferramenta do negócio e design aplicado no mundo do negócio das grandes empresas, né? Então, estou fugindo aí do designer puro, que tem uma coisa talvez um pouco mais artística e vocação, né? E talento nato, mas eu estou falando de negócio. Acho que tem que ter a veia empreendedora. E aí, veia empreendedora, para mim, ela se traduz de uma maneira muito prática. Tem que estar pronto para fazer de tudo. Assim, um dia você está fazendo um questionário, um dia você está criando protótipo, um dia você está planilhando um modelo de negócio, um dia você está fazendo um teste AB, um dia você está criando um site, um dia você está tirando foto, um dia você está liderando o time. Assim, de fato, tem que ter esse espírito de ser empreendedor. E eu acho que ainda é um tema muito novo, Roy. As empresas estão aprendendo a fazer. Então, eu acho que esse profissional ainda durante muito tempo vai se ver na situação de trabalhar sozinho ou trabalhar em pequenos grupos. Então tem que ter essa coisa de cobrar o escanteio e ir para a área cabecear. Tem que ter estômago para aguentar essas jornadas de incerteza. E quando você está dentro de empresas
ainda ter o desafio adicional de ser um excelente comunicador, né? Comunicar, quando para você está óbvio, assumir que para o outro não está e comunicar de novo. Eu gosto do paralelo daquele profissional em T, sabe? Que tem na perna longa, né? Na área de conhecimento sólida. E aí, acho que quase toda a área de conhecimento, eu não limitaria a exatas, a humanas. Eu acho que o importante tem que ter que traz uma área de conhecimento forte, porque isso para mim é sinal de que a pessoa sabe aprender, né? E que tem braços largos, né, no lado horizontal ali, que são áreas de interesse. Então, para mim, esse é um outro indicativo de que a pessoa, é meio estranho falar isso, mas é que ela sabe se interessar, né? Ela gosta de se interessar por coisas, porque esse processo todo de design, de inovação, exige um nível de comprometimento muito alto. Então, para mim, isso é um paralelo interessante, né? O resumo seria esse: tem que ser uma pessoa que está sempre aberta a aprender, porque com certeza o que você pensou no começo da tua ideia, no começo da tua jornada, ou está errado ou está incompleto, e você vai ter que saber aprender. E a outra coisa é essa coisa do interesse, um interesse genuíno, porque precisa passar da superfície, precisa se comprometer, e vai precisar se comprometer em várias áreas, né? Então, gerar uma ideia ou avançar numa ideia de negócio vai exigir de você criar um plano de negócio, vai exigir de você falar com as pessoas e entender a ideia, vai exigir de você rasgar tudo e começar de novo, vai exigir de você ser bom prototipador, vai exigir de você ser um excelente executor. Eu acho que aí tem uma mistureba de coisas que sempre vão passar para mim por um alto comprometimento e uma alta capacidade de aprender. A pessoa tem que ser Legal. boa de aprender. Aí, ó, isso é para a vida toda, né, Gabriel? Porque é um processo de teste, né? É um processo de teste e erro. Então, tem que estar comprometido e tem que saber aprender. Legal, Gabriel. E com relação a essas grandes corporações, né? Como é que você vê esse processo do aprendizado, né? Do negócio, de tentar fazer um negócio e, putz, ter que iterar, voltar e ver que aquele modelo precisa ser readequado. Como é que você está vendo esse movimento dentro dessas grandes corporações? Você comentou, né, que algumas estão comprando startups, outras têm startups dentro, né? Até por essa mentalidade da startup ser um pouquinho diferente das grandes corporações, são dois modelos mentais diferentes aí. E como é que tu percebe isso? A gente está aprendendo ainda, isso está acontecendo? Você falou lá das ferramentas de design tomar o lugar. Tu acha que essa mentalidade ela vai ser incorporada nessas empresas? Já está sendo? Minha primeira experiência foi em 2015. Então, já temos aí 5 anos, né? E eu via, tanto dentro da empresa onde eu estava, quanto de outras grandes empresas, conversando com amigos e acesso a outros executivos, que era uma dor muito grande. Todo mundo sabia, estava naquela época que todo mundo sabia que precisava fazer, mas ninguém sabia como. Então, meio que todo mundo via a onda, fala, cara, tá vindo esse negócio de design, de inovação, de agile, de lean, tá vindo tudo isso e eu preciso me atualizar. Então, tem até uma entrevista muito boa de uns 2, 3 anos atrás do Jorge Paulo Lema, que ele falava que ele era um dinossauro, né? Que ele assumia assim, cara, sou um dinossauro e a Ambev hoje é uma referência de inovação. Mas eu estava, acho que há 5 anos atrás, estava numa época que todo mundo sabia que precisava fazer, já tinha, acho que ainda tinha um pouco de dúvida se aquilo tudo era espuma ou se era realmente uma nova maneira de fazer negócio, e eu acho que passou, todo mundo viu que é uma nova maneira de fazer negócio, que é muito mais rápido, que gera resultado, que existe processo, que existe estrutura, né? Isso é importante. Não é um bando de chute, não é um monte de chute e um processo puro de tentativa e erro. Ele é um processo de tentativa e erro dentro de uma lógica muito, muito, muito forte, né? Muito bem amarrada.
Aí, Roy, eu acho que hoje a foto, assim, não tem grande empresa no Brasil que não tenha um bom relacionamento com aceleradoras e com o ecossistema de startup, que não tenha dentro de casa um time de inovação e um head de inovação e que esteja com prato cheio e um pipeline forrado de coisas para fazer. E não tem grande empresa que já não criou sua versão do seu laboratório, do seu núcleo, do seu disso, do seu lab, né? Todo mundo tem um lab de alguma coisa agora. Então, eu acho que fazendo o corte daquela foto de 5 anos atrás, onde todo mundo via uma onda, até hoje, todo mundo tem um head de inovação, todo mundo tem um laboratório, todo mundo tem um hub, né, uma salinha dentro das principais aceleradoras, ou no Vale do Silício, ou na China, ou em Israel. Tem muita empresa fazendo bastante coisa fora do Brasil. Então, acho que aquele movimento se confirmou, né? Essa discussão já passou, né? A discussão interessante legal vai ser o que vem agora. Né? Todo mundo já fazendo isso, os resultados estão aparecendo, as empresas aumentaram grande parte a sua velocidade de lançar novos produtos, aumentaram do ponto de vista de escopo, né? Você vê um monte de empresa que era fintech pura, e aí o cara está no fintech, mas agora ele também está indo para um marketplace, mas ele também está indo para outra coisa, porque ele está olhando agora a jornada do cliente, fala, bom, esse cliente compra, mas ele também paga, mas ele também consome aquilo, mas ele também consome aquilo, então faz o sentido eu estar posicionado em outras etapas. Que vai contra aquele raciocínio mais tradicional de todos, que é pega o seu core e se dedica a fazer bem o seu core e executa só isso, né? Eu acho que hoje existe essa coisa mais múltipla ou multidisciplinar, que você pode ter mais continua tendo que executar bem o seu core, né? Todo mundo tem boleto para pagar no fim do mês, então tem que ter tem que fazer muito bem aquilo que você se propõe, mas onde as empresas se posicionam dentro dessas diversas jornadas e como está claro que as diversas jornadas se relacionam e que a lógica de substituição de produtos e a lógica de competição ficou muito mais difusa e múltipla, todo mundo compete com todo mundo, né? Então, eu acho que a próxima discussão que vai ser interessante é agora, como é que a gente sai desse nó, né, que foi criado. Era uma coisa muito mais linear e aí você vem para um modelo em que tudo pode acontecer a qualquer momento. Acho que essa é a sensação, né? E todo mundo já se preparou para isso. E agora, o que acontece depois? E agora, para quem está escutando, né, o podcast quando for lançado, a gente está no meio de uma pandemia ainda, né, Gabriel, que mudou o comportamento aí de muita coisa, né? Eu vi um meme esses dias brincando que 2020 foi o primeiro ano da pandemia, do isolamento. Nossa, imagina isso, né, daqui a alguns anos, né? É um Agora, é um negócio meio Mad Max, né? é, E eu, inclusive, eu não sei se é verdade ou não, vou deixar pra galera confirmar aí. Eu vi um meme que falava, galera, só para lembrar que Mad Max passava em 2021, né? Eu não lembro se é verdade, faz muito tempo, vou ter que assistir de novo. eu não vi, mas tô com medo, né? E como é que é pra gente finalizar aí, te dar tempo aí pra você dar atenção pro Theo, tudo certinho, né? Já estamos ocupando muito do seu tempo. Como é que tá sendo, né, essa tua, aí na parte de negócios, essa sua percepção dos negócios com relação a essa época que a gente está vivendo? Eu vi muito negócio pequeno se adaptar rápido, né? Então eu vi a padaria da esquina, o lanchinho da esquina que viu que estava com problema e começou a vender por WhatsApp, vender por o que conseguia, assim. E tá aqui, eu passo agora, né? Preciso fazer alguma coisa na rua, eu passo, ele tá lá, tá vivo, tá funcionando, não fechou, mas ele conseguiu se adaptar. Não foram todos que são assim, a gente sabe, né, que tem muita dificuldade, muita coisa, mas como é que está sendo isso? Como é que você tem percebido essa época de inovação em épocas estranhas, né, em épocas que a gente não viveu? Eu gosto muito dessa ótica, Roy, porque ela desmistifica muita coisa e tira aquele raio desglamourizador, né?
Então, o tiozinho da padaria que teve que fechar a porta, mas está vivo ainda, fechou a porta para o público, né? Não é que faliu, mas está atendendo no WhatsApp, está atendendo no Instagram. Ele teve que fazer transformação digital sem saber, né, do glamour da transformação digital. Então, ele teve que se digitalizar de alguma forma. Então, acho que essa questão da digitalização veio como uma, como é que se diz? Uma obrigação, né? Veio como assim, ó, é o único caminho possível, porque os caminhos físicos foram se fechando e se limitando. Então, eu vi semana passada os números de empresas que faliram no Brasil desde abril para cá, então, um número absurdo, assim, na casa dos 300 mil CNPJs, algo nessa ordem. Então, eu acho que em tempos estranhos, como você colocou, talvez sair na frente teve muito valor, né? A padaria que saiu primeiro para o WhatsApp, né, e fez um bom trabalho e fidelizou e entrou no WhatsApp das pessoas, né, conseguiu agora a padaria foi para a tela do seu celular, né? Então, será que as pessoas querem consumir uma, duas ou três padarias pelo WhatsApp? Será que um número só basta? E aí você fica repetindo. Então, quem chegou primeiro bebeu água limpa, né? E teve. Eu acho que esses pequenos negócios não tiveram tempo e nem vão ter tempo agora de fazer um processo mais estruturado de entendimento do seu cliente. Acho que quem tinha essa cabeça de quem é o meu cliente, o que ele faz, quando eu fechar minha porta, qual vai ser o próximo substituto, né, que ele vai procurar. E aí o próximo substituto, né, que a gente estava falando até agora, não é a lógica se inverteu, não é mais tão óbvio, né? O cara da padaria, qual que é o substituto dele? Não é mais só a outra padaria da esquina, né? Agora, sei lá, tem outra coisa que o cara, já que ele vai circular mais pelo Instagram, ele pode ter acesso a outras coisas e ele não vai mais comprar pão, porque ele vai comprar outra coisa. Então, é a frase do CEO do Netflix, né? Que ele fala, meu principal competidor não é o HBO, meu principal competidor é uma taça de vinho. Eu acho ótima essa ilustração, né? Que é essa decisão, você vai tomar um vinho ou vai assistir um seriado? Então, e aí eu acho que agora é um modo de sobrevivência, assim, que todo mundo entrou. Vamos fazer o que dá certo, tentar uma coisa, não deu, tentar outra, não deu, tentar outra, não deu, tentar outra, não deu. Tenho alguns amigos que trabalham em estúdios de design e inovação e que falam, os caras não estão conseguindo dormir, porque está todo mundo buscando alguma solução, né? E o que eu tenho ouvido é que o padrão tem sido esse. Primeiro o cara tenta sozinho, né? O cara tem um pequeno negócio, ele ou conhece o cliente na superfície ou acha que conhece, e aí ele tenta alguma alternativa de negócio, e aí aquilo dura por um tempo, mas não tem diferencial, não tem muito apelo, não tem muita ligação com uma jornada mais estruturada ou mais profunda, e aí ele tenta a segunda e aí não dá resultado, aí ele pede ajuda. Aí, então, estou vendo muito esses agências e estúdios e quem trabalha com quem tem carteira de cliente de pequeno empresário, dos que estão vivos, né? E quem consegue executar um ciclo rápido de pegar um problema e sair com uma ideia no final do processo ali, tá com o dia cheio, tá ganhando muito espaço, né? Você falou lá no começo da hora de aumentar o salário, a gente estava falando ali do profissional da grande corporação, né? Acho que agora a gente está mudando um foco um pouco aqui. Existe esse profissional da inovação e do design, principalmente, que está aí espalhados em vários estúdios e agências. E para mim, esse pessoal tem a faca e o queijo na mão para ajudar esses empresários em dificuldades a aprofundar seu entendimento, a gerar alternativas, a testar alternativas, que vai ser fundamental
para sobrevivência agora nesse ano 1 da pandemia, como você brincou do meme, né? A gente não sabe se é o ano 1, se é o, né, o ano 1 de quantos. É. Então, acho que o design tem um papel super protagonista e relevante agora em, em ser a ferramenta muito valiosa para esses tempos incertos em que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E quantos ciclos de inovação as empresas que sobreviveram agora vão ter que rodar, quantas mudanças elas vão ter que fazer nos seus produtos, nos seus serviços, na entrega, na proposta de valor, no que for, para continuarem vivas. Talvez o que a gente está vendo agora é que teve uma primeira leva que infelizmente não sobreviveu e teve a leva que está viva. E aí? Essa leva que está viva em que condições? Vai durar mais quanto tempo? Essa pandemia, até quanto que essa diferenciação, essa inovação que elas implementaram agora vai se sustentar? Ou elas vão ter que rodar esse ciclo de novo? Então, eu acho que do ponto de vista da disciplina, Roy, acho que tem um momento agora de protagonismo e vai ser talvez a grande consolidação, né, do design entranhado no mundo do negócio e sendo a grande ferramenta. E aí design de maneira ampla, né? O design, o Agile bebe muito da mesma fonte, né? O Lean também conversa muito, então, né, toda essa grande bloco de disciplinas, vamos dizer assim, vai passar pela sua grande, o momento da formatura, né, vai ser agora. Se tudo veio sendo aprendido e testado e refinado até agora, agora é o momento em que se consolida e a contribuição para os negócios e, de certa forma, para o mundo, para fechar bonito, né, com uma mensagem inspiradora, acho que o momento é agora. Ah, que bom, Gabriel. Legal. É sempre bom ter uma mensagem de esperança aí também no final, né? Da gente ver o copo cheio e ver como é que a gente pode contribuir, né? Como que a gente pode contribuir para tornar o mundo um lugar melhor, né? Para tornar ele mais justo, para tornar ele mais equilibrado, né? E no final não tem design. Eu entendo o design como negócio, né? E não é ruim ganhar dinheiro, né? Não é ruim a gente gerar isso, não é ruim a gente ter essas grandes empresas. O ruim é a gente complicar, explorar alguém, né? Isso aí, pô, tô explorando aquela pessoa, tem trabalho escravo, isso é o complicador, né? Agora o meu Claro. sonho do mundo era todo mundo ser milionário, todo mundo ser rico, todo mundo ter muita saúde, né? Eu acho que são maneiras, né? É muita escolha de palavras, assim, o design como negócio, o design como você falou lá no comecinho, né, na tua abertura do resolver problemas, né? A gente está numa situação nova que temos problemas novos, não podemos sair de casa, trabalhamos de uma maneira diferente, criamos nossos filhos de uma maneira diferente, né? Existiam existiam estruturas de apoio da escola, da família, dos amigos, é, daquela conversa no bar, né? Tudo aquilo tinha uma função na vida e agora essas coisas estão limitadas. A gente tem que substituir isso com outras estruturas. Então, sejam elas é, é, físicas, virtuais, digitais, sensoriais, materiais, emocionais. Então, é nesse sentido que eu acho que o design tem, ele tá, talvez o designer está melhor aparelhado do que o resto da turma para esse Que momento que a gente está bom. vivendo. Que bom, Gabriel. Gabriel, eu fico muito feliz aí pelas tuas palavras. É sempre uma, um aprendizado muito grande quando a gente senta e conversa, mesmo virtual agora, né? Você na sua casa aí com seu filho, eu aqui na minha casa, a gente fazendo essa troca de ideias. Espero passar logo a gente tomar um café aí, aqui ou em outro lugar que você tiver por aí. Mas é sempre muito, muito legal escutar suas palavras, escutar sua experiência para ir aprendendo e consolidando, né? Porque várias vezes eu também estou em dúvida, eu converso com alguém e escuto, pô, pode ser que era um bom caminho, vamos por lá então, né? Então eu agradeço demais você ter parado esse seu tempo aí para conversar conosco, né? Para conversar com essa galera que vai estar escutando aí e trocar essa ideia com todo mundo e fazer a gente aprender. Obrigado pela troca. Acho que a gente teve sorte aqui do Theo não invadiu nossa conversa, a gente conseguiu manter o bom nível de ruído e eu sou entusiasta do tema, né? E deixar o microfone aberto, eu vou falando, cara. Espero não ter complicado muito, nem me alongado demais
E eu de verdade tenho essa ótica positiva e o copo meio cheio. Eu acho que o momento é bastante propício. Então, eu espero ter ajudado aí e poder dividir esse momento de conversa aí. Foi um prazer. Também espero voltar a tomar um daqueles teus cafés especiais aí. Eita, vamos lá. Agora tá gravado, o compromisso é público. Eita, tem um contrato agora, então tem que fazer. Tem um contrato. Gabriel, brigadão, galera. Prazer, Roy. Obrigado por ter escutado até aqui e a gente se fala logo no próximo episódio. Um abraço.